Estamos de volta com o Religare, hoje falando sobre mitos femininos. Estou aqui com o Bernardo Monteiro, que é psicólogo. Você terminou o primeiro bloco falando sobre a contribuição da psicologia analítica, especificamente sobre os mitos. O que é que a gente pode aprender da contribuição da psicologia analítica? A gente vê coisas interessantes. Por exemplo, o Jung chama atenção para a universalidade dos mitos, o que ele vai chamar de arquétipos. Ou seja, diversas culturas, em diversos pontos, têm elementos que estão presentes semelhantemente para organizar tanto essa cultura quanto intermediar nas relações. Então, a psicologia analítica, ela, de alguma maneira, pelo menos no meu modo de entender, ela leva adiante o que a psicanálise já apresentou e ela mostra a oportunidade de se trabalhar melhor com símbolos, ou seja, aprofunda muito mais na simbologia, na análise dos símbolos. E os mitos, com as suas riquezas, eles são também referências simbólicas que permitem esse tipo de aprofundamento e de autoconhecimento. O que dizem os mitos quando a temática é o feminino? Os mitos dizem principalmente a respeito da fertilidade e da origem das coisas. O fato de se observar que as fêmeas e as mulheres davam à luz e que a vida vinha a partir delas, isso fez, por exemplo, com que as diversas culturas desenvolvessem um padrão que foi chamado arquetipicamente de a grande mãe. Ou seja, é aquela entidade que deu origem às coisas e, consequentemente, ao universo também. Então, as primeiras grandes divindades foram mulheres. E essas mulheres, elas eram as responsáveis para dar origem, seja à Terra, como Gaia, por exemplo, ou Geia, na mitologia grega, mas que davam origem ao universo como um todo. Curiosamente, elas também eram responsáveis pela manutenção da vida e manutenção da fertilidade. E muitas vezes as culturas observaram que a vida passava na natureza por ciclos anuais, e esses ciclos eram ciclos ligados às estações do ano. Não havia esse conhecimento científico a respeito das estações do ano, mas você vê, por exemplo, o mito de Deméter, cuja filha foi levada para o submundo ou para o mundo dos mortos, que para os gregos era um inferno, um pouco diferente do nosso inferno na cultura judaico-cristã, e que ela se desdobrou, então, na figura da filha. Ou seja, a filha era a semente que ia para a terra, no período, então, em que a terra não era fértil, mas que seria fecundada e depois renasceria. E esse período em que havia a plantação e havia depois a colheita, ele foi dividido entre a mãe Deméter e a filha, a Perséfone. Ou seja, o mito no feminino ele vai dizer principalmente a esse respeito. Mas vai dizer também, muitas vezes, sobre a falha que pode ocorrer na fertilidade e, consequentemente, na possibilidade de que a vida permaneça. Então, por exemplo, isso vai se desdobrar em um feminino negativo, geralmente ligado às velhas. Então, por exemplo, as feiticeiras, na maioria das vezes, são velhas. E elas são feiticeiras velhas, por quê? Porque elas são desvitalizadas. Então, o feitiço que elas trazem é o feitiço da desvitalização. Elas devem ser combatidas, ou seja, de alguma maneira, há uma demonização do feminino por esse lado. E há também, em outras circunstâncias, ou seja, na medida em que culturas que tinham uma preponderância de divindades femininas foram ocupadas ou submetidas por uma cultura predominantemente masculina, as divindades femininas também passaram por um processo de demonização e passaram a ser negativas. O nosso universo cultural, ele é basicamente orientado pelo cristianismo. Exato. Né? Bom, temos também expressões indígenas, expressões de matriz afro. Exato. Nesse nosso cenário, né, como é que aparecem as mitologias femininas? Ainda de uma maneira muito separada, não é? Ou seja, ainda a gente não consegue conviver bem com as diferenças na nossa cultura e a gente vê, por exemplo, uma tentativa, mais do que uma tentativa, um processo de algumas unificações. Já houve antigamente, né, um processo ecumênico para poder lidar, não ecumênico, mas de um sincretismo, para poder lidar com a cultura iorubá principalmente. Mas, por exemplo, hoje algumas pessoas que cultuam a Wicca,
ou a Wicca, que tem uma origem celta, principalmente, elas estão adotando divindades da cultura tupi-guarani, por exemplo, porque elas estão brasilianando ou abrasilianando, não sei se existe esse termo, essa cultura... Tropicalizando a cultura céltica. Essa cultura céltica da Wicca, por exemplo. Por outro lado, a gente tem na nossa cultura brasileira uma deusa, digamos assim, que é Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, é negra. Que, por um lado, tem a ver com essa raça negra brasileira, e, por outro lado, tem a ver também com as Marias negras, ou seja, com as Nossas Senhoras negras da segunda metade da Idade Média, que estava ligada à alquimia. Ou seja, aquelas Marias negras que tinham o rosto e o corpo negro envolvidas por um manto dourado, elas representavam, pela alquimia, essa transição do fundamento alquímico, que é o nigredo, que é esse negro, à iluminação plena, que é o dourado. Então, seja nesse período, por exemplo, dessa reorganização da cultura cristã no final da Idade Média, seja contemporaneamente dizendo, a gente vê que os mitos, eles tendem a ser integrados. Sim. Você até usou essa expressão, né? A deusa Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, na doutrina propriamente cristã, exato, não é essa a compreensão. Não é essa a compreensão, exato. Mas como é que essa figura feminina, a figura de Maria, em relação às deusas pagãs, exato. Como é que ela serviu para ser esse ponto de encontro de outras crenças, exato, de outras experiências em torno do feminino e do divino no feminino? Exato, do divino no feminino. Isso é esplêndido, porque Maria, ela está nesse modelo da grande mãe. O fato de ela dar à luz o Salvador, e esse Salvador ser Deus encarnado, quer dizer que ela dá à luz aquele que criou o universo. Então, de alguma maneira, ela estava antes de quem criou o universo, que é esse padrão da grande mãe. Essas grandes mães, na maioria das vezes, elas são, por exemplo, virgens também. Por que são virgens? Não é por uma questão anatômica. O termo partenós, que dá origem também, que é correspondente ao Virgo, mas que é essa referência do que a gente chama de virgindade, ele é um termo que é atribuído a uma condição social, não a uma condição anatômica. Ou seja, a mulher que não está vinculada a um homem, ela é partenós, ela é virgem. Essa mulher, mesmo, por exemplo, depois que ela fica viúva, em muitas culturas, ela retorna a esse status de virgem. Então, a virgem que deu origem ao universo, ela é uma condição inevitável, porque se ela dá origem ao universo como grande mãe, não tem quem a fecunde. Então, essa tradição da grande mãe, ela é universal. E a gente vai ver que no período do século XII, século XIII, por exemplo, que é o que alguns historiadores chamam do surto mariolátrico, ou seja, é um período em que a devoção a Maria alcança seu ápice na cultura ocidental, está havendo um processo de reorganização urbana e de retirada da população que vivia num ambiente rural para passar para a cidade e para um conhecimento, por exemplo, leigo ou laico, que é o da universidade, que é um fenômeno que surge também no século XI e século XII. Nesse percurso, a gente vai ver a demanda por uma grande mãe na cultura judaico-cristã que satisfaça essa população medieval que viveu envolta a uma cultura celta, porque ela estava num ambiente rural que manteve essa tradição a despeito, por exemplo, do cristianismo. Ou seja, houve a queda do Império Romano, a população foi para o ambiente rural, se reencontrou com os cultos que ali ainda existiam, e esses cultos permaneceram. Esses cultos tinham uma grande mãe, algumas grandes mães, dependendo da situação. Quando eles voltam para o contato com o cristianismo de uma maneira mais regular, eles sentem a falta dessa grande mãe. Por outro lado, no final do século XI, os europeus foram para a cruzada, a Grande Cruzada, a primeira Grande Cruzada que foi vencida pelos cristãos. Lá eles encontram os cristãos orientais, nestorianos, coptos e assim por diante, que mantinham a tradição da Grande Mãe. Então Maria era uma entidade muito importante. E muitas vezes nas batalhas a imagem de Maria ia na frente do batalhão. Então eles não só viram a Maria como uma deusa guerreira e que venceu e restaurou a posse de Jerusalém, que é esse terreno... Nessa adaptação das crenças
das crenças que vinham já da antiguidade com essa grande mãe, a Sírio Babilônica, por exemplo. Né? E eles voltam para a Europa trazendo essas imagens. No mesmo período, ocorre o fenômeno de São Bernardo sonhar com Maria, ou de Maria aparecer para ele, dependendo da maneira como se vê, e ele é abençoado por ela, o leite dela o cura, o pacifica, né? E ele vai, então, dentro da igreja, também falar sobre a importância de Maria. Esses três elementos confluem no final da Idade Média para que Maria venha a ter esse poder, e observa-se que todas as grandes catedrais da Europa são dedicadas a ela. Então, é Nossa Senhora, Notre-Dame de Paris, Our Lady, Nuestra Senhora e assim por diante. Tamanho o poder dela. Esse surto, né? A igreja se carnificou, se corporizou na grandeza de Maria com aquelas catedrais maravilhosas. Sim. E nos seus estudos, né, com base na literatura, com base na psicologia, nós não estamos falando em doutrina nem em teologia. Não, exatamente isso, né? exatamente isso. Deixar claro para o nosso telespectador. Sim, por favor. Sem querer, inclusive, magoar qualquer tipo de crença. Claro, então, você vê que esse movimento acompanha essa transferência, né, das experiências pagãs para a experiência cristã. Exatamente. Muito bem, Bernardo. Nós precisamos, infelizmente, paralisar aqui a nossa conversa, mas eu já conversei com o Bernardo sobre a possibilidade de a gente voltar com ele aqui, inclusive sobre outros temas que você vem pesquisando. Com muito prazer. Nessa direção e em muitas outras, sobre a questão da mitologia, da literatura, da psicologia. Bernardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e de mestrado, acesse a nossa página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.